Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, viu? Então, na aula de hoje a gente vai começar a falar aí de centralização organizacional, dando continuação da aula de ontem, tá bom? A centralização, ela serve para que as tomadas de decisão dentro da empresa, ela seja concentrada apenas em uma pessoa. Quando a tomada de decisão ela é centralizada apenas em uma pessoa, a hierarquia dentro dessa empresa se torna muito forte, tá bom? Então a gente observa um organograma onde a hierarquia ela prevalece, tá bom? Onde a autoridade ela realmente ela é muito importante. A gente vê muito isso daí dentro das empresas militares, por exemplo, né? A gente vê lá o comandante. O comandante comanda, meu amigo, manda quem pode e obedece quem tem conta para pagar. Então a gente acaba percebendo que dentro dessas organizações as tomadas de decisão são centralizadas, né, a uma pessoa só. É essa pessoa que toma a decisão. É ela que tem o poder para falar faz ou não faz. Tá bom? É muito concentrado. Já na descentralização, é o inverso aqui, no caso, da centralização organizacional, né? Aqui o poder ele é concentrado em uma pessoa só. É ela que toma a decisão. Já aqui na descentralização, a autoridade, né, a questão hierárquica, ela é um pouco descentralizada. Então, o que que acontece? Quer dizer que não tem a hierarquia? Não, não é isso que eu estou falando, não é isso que se querem dizer. Mas a tomada de decisão, ela é ramificada. Então, os níveis inferiores, né, eles também tomam decisões. A gente vê isso daí muito, por exemplo, em loja. Olha, o vendedor ele tem a capacidade de dar 5% de desconto. Então ele vai batalhar para aquele 5% de desconto. Agora, se for uma venda alta, o cliente exigir 10% de desconto. Um exemplo, pessoal, como um exemplo, me ajudem. Pô, acima de 5, quem vai tomar essa decisão é o gerente. Mas observem, o poder não está concentrado nele. Quando se tem essa descentralização, os níveis inferiores tomam algumas decisões e deixa de sobrecarregar aquela pessoa. Né? Porque se fosse no caso, se tivesse toda vez dar desconto procurar o gerente, ia sobrecarregar ele, né? Imagine todo subordinado de vocês, tudo que for fazer tem que ficar pedindo para vocês. A gente vê essa questão descentralizada, né, da hierarquia, do poder dentro da empresa no chão de fábrica, né? O operador tem condição de falar se a peça tá boa ou tá ruim. Então, olha, ele toma a decisão. Nesse caso aí, a descentralização ele coloca, né, as decisões muito mais próximo do chão de fábrica, né, muito mais próxima de cada setor. Então, cada um vai ter sua responsabilidade. Quando a autoridade, né, quando a hierarquia ela é descentralizada. Não esqueçam, não é que não exista hierarquia. É assim que a gente delega para que até um limite os subordinados nós tomem alguma decisão, né? O pessoal que trabalha com vocês até um certo limite, que eles tomem decisão, tá bom? Isso é bom porque a gente não fica sobrecarregado, né? No dia a dia a gente tem outras tarefas para fazer também, né? Aí aqui são alguns tipos de estrutura que a gente organizacional que a gente vai acabar falando. Quando eu passo essas questões aqui de estrutura organizacionais, quando a gente fala de hierarquia, cada empresa vai,
né, utilizar uma ferramenta. Cada empresa vai utilizar aquela ferramenta que mais se adequem, né, que mais vai se adequar à sua necessidade. Tem a questão cultural também da empresa, então acaba acontecendo essas divergências, porque muitas vezes as empresas querem utilizar uma ferramenta que não conduz com que não condiz, né, com a realidade do dia a dia dela. Então, a empresa, quando ela quer, vamos assim dizer, mudar alguma coisa cultural dela, ela vai ter problema. Tá bom? Por quê? Porque isso não vai poder fazer uma mudança radical, mas vai ter que ir mudando aos poucos, tá bom? Então agora a gente começa a falar como que a estrutura organizacional pode atender cada empresa, como que cada indivíduo pode participar dessa estrutura, como que as tomadas de decisões vão afetar a organização. Então, desse ponto aqui, a gente vai ver aqui os principais tipos de estruturas organizacionais. Então, a gente vai começar falando da estrutura funcional, a gente vai falar da estrutura divisional e da matricial. Então, vamos lá. A funcional, ela é indicada para empresas de pequeno porte. Tá? A gente dificilmente, eu não vou falar que é impossível, tá bom? Mas tende a gente não achar a estrutura funcional em uma empresa de grande porte, porque vai sobrecarregar vocês, né? Vocês trabalham em empresa de grande porte, todo tipo de decisão vocês que vão tomar, não é mais fácil delegar alguma coisa para o pessoal também tomar, né? Decisão. Os recursos eles estão organizados em departamentos. Então, cada recurso adquirido é destinado para algum tipo de departamento. Então, é muito específico, né? A gente vê que cada departamento, nesse caso, leva um tipo de recurso. Recurso esse, pessoal, que necessariamente não precisa ser dinheiro em espécie, mas recurso, né? Tudo aquilo que a empresa necessite para que aquele setor da empresa funcione. Todo tipo de recurso é gerenciado por um subordinado, por um líder de cada departamento, tá bom? Então, nesse caso aí, cada pessoa vai ter uma parte desse recurso, vai ter uma parcela dele. Geralmente, pessoal, geralmente nessa estrutura, por ser pequenininho, o próprio dono vai fazer esse gerenciamento, tá bom? Ele que vai falar assim, olha, nesse departamento vai se fazer tal coisa, isso aí não vai comprar. Por quê? Porque ele está envolvido de pertinho com a estrutura do negócio dele, porque às vezes ele não tem nem capacidade financeira de colocar muitos cargos, né? Então ele acaba disponibilizando os recursos para cada departamento, que é ele mesmo que acaba gerenciando a destinação desses recursos conforme a necessidade. Não se faz aquele planejamento, vamos assim dizer, anual. Cada departamento vai pegar X e vai ter que trabalhar com esse dinheiro. Não é isso. Muitas vezes ele vai destinando os recursos conforme for necessitando. E muitas vezes acaba apagando o incêndio, né? Conforme vai surgindo os problemas, as faltas, vai se adquirindo. Tem algumas vantagens das estruturas funcionais? Tem sim. A comunicação de cada área é muito facilitada, tá bom? A comunicação entre os departamentos. Por quê? Porque não é um departamento inchado, e sim enxuto, tá bom? Então a comunicação ela fica muito mais fácil. Nesse caso aqui, quanto mais especializado você for,
mais você vai ser valorizado, mais a função é valorizada. Na estrutura funcional, os níveis hierárquicos são muito bem definidos, porque imagine aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Se aqui nessa estrutura funcional, né, o dono está diretamente ligado, né, com os recursos da empresa, olha só o que fala, que na estrutura funcional, o próprio dono geralmente é quem vai gerenciar os recursos. Então, nesse caso aqui, os níveis hierárquicos são muito bem definidos. Por quê? Porque é empresa de pequeno porte. Então, a gente não tem uma empresa de porte gigantesco, onde não é que não se tenha definição da estrutura em hierarquia, né, dentro de empresas de grande porte. Mas na empresa de pequeno porte fica muito mais fácil da gente identificar. A gente acaba sabendo quem é quem dentro dessas empresas. Tem desvantagem? Tem. Tudo tem os dois lados da moeda, né? A comunicação pode falhar em algumas situações, né? A comunicação, por exemplo, do departamento pessoal pode ser fantástica, mas a comunicação do departamento pessoal com a produção, por exemplo, né, pode ter alguma falha. Então, são desvantagens aí. Geralmente cria-se panelinhas muito fortes em cada departamento. Por que que eu falo que cada departamento, nesse caso, olha para o seu umbigo? Por quê? Porque, vamos assim dizer, o dono do negócio, muitas vezes, pessoal, não é verdade absoluta, muitas vezes ele vai olhar isoladamente, diferentemente de muita empresa grande, que quando um falha, ela cobra todo mundo, tá bom? Então, nesse caso, cada departamento olha para o seu umbigo, meu, vamos fazer o nosso e o resto que se vira. É esse, infelizmente, o pensamento que se tem. Se cada departamento só olha para o seu umbigo, a comunicação entre o departamento ela é boa, mas a comunicação intradepartamental ela tem falhas. Então, se eu depender, por exemplo, de um outro departamento para obter alguma resposta, vai demorar. E muitas vezes não vai nem acontecer. Então, nesse caso aí, tudo isso daí vai gerar uma consequência grave para o cliente. Muitas vezes falha de comunicação com o cliente. Por quê? Porque todo esse problema começou internamente, ainda perdura lá por muito tempo. Olha só, a estrutura divisional são para empresas grandes e que atuem com vários tipos de produto, com vários tipos de clientes, com vários tipos de classes sociais, tá bom? Então ela tem um leque gigantesco de produto, tá? A gente vê empresas aí que fabricam vários tipos de produto, né? A gente vê a Nestlé de ácido ascórbico a papinha de neném. Então, a gama é gigantesca. Então, para esse tipo de empresa, a estrutura tem que ser divisional. Ela não consegue trabalhar com uma estrutura enxuta, né? Divisional. Por quê? Porque vai acabar misturando aí os departamentos e gerando conflitos. Então, o que que acontece? Empresas de muito, né, de porte gigantesco, que estão atuando em diversos tipos de mercado, cada, cada mercado que ela atuar, cada produto que ela fabricar tem que ser autossuficiente. Por quê? Porque se ela ficar tirando dinheiro do lugar para pôr no outro, ela quebra a empresa. Um exemplo, vocês têm dois mercados. Aí vocês compraram um mercado, tal, depois conseguiram fazer outro. O que que acontece? Imagina se em um mercado vocês ganham 100 mil por mês, é o lucro de vocês, me ajudem. Se for mais, vocês não fiquem bravos. Mas se vocês ganhar, vai 100 mil. Só que no outro mercado,
dá um prejuízo para você de 50 mil reais. Você vai ficar pondo 50 mil todo mês? Ah, e no outro foi 60 mil. Ah, já faz 3, 4 anos que aquele mercado está desse jeito. Vocês vão ficar tirando de um lugar e pôr no outro? Não. Se começar a dar muito prejuízo, não é início, não é um retorno sobre o investimento que vocês fizeram, né? Então, vocês estão tendo prejuízo devido ao um investimento, opa, isso é uma coisa. Mas não, o negócio não vai mesmo, o local onde ele está é ruim, de difícil acesso. O que se faz? Fecha o mercado que está dando prejuízo. É melhor eu levar uma pancada por fechar como que eu vou poder falar? Um mercado, né? Uma empresa, do que eu perder as duas e ficar Deus dará, né? Para mim. Então é muito mais fácil. Nesse tipo de tomada de decisão, tem que colocar o coração numa caixinha, né? Deixar ele guardado e pensar realmente no que vai nos trazer resultado, porque senão as consequências são gravíssimas. Nesse caso aí, as divisões elas são separadas e autossuficientes para quê? Para que cada divisão tenha a responsabilidade de cuidar de um tipo de produto, ou pode ser serviço também, tá? Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, vamos lá. A gente tem a Honda, mas tem Yamaha, tem Suzuki, não estou fazendo propaganda. Mas a gente tem a Honda Auto e tem a Honda Motos. Pô, são duas divisões, né? Elas têm que ser autossuficientes. A empresa Honda Motos não se envolve com a empresa Honda Carros. É totalmente diferente, elas são autossuficientes. Tá bom? Um exemplo, se a Honda percebesse que a empresa de fabricação de moto, que é em Manaus, for quebrar, ela quebra, ela não vai ficar injetando dinheiro do carro lá, porque a pancada é muito menor. Nesse caso aí, as divisões eles podem ser feitas das seguintes formas, ó. Quando a empresa atua em vários mercados, pode ser por clientes. Ah, tem um cliente da classe, tem um cliente A, B e C, tem o cliente que consome esse produto, que consome aquele outro. Pode ser por produtos ou serviços, a divisão, né? Por localização geográfica, por projetos ou processos. Por exemplo, a gente tem uma empresa de construção civil. Olha, uma parte da empresa só mexe com prédio, outra parte da empresa só mexe com casa. Então é um exemplo aí para vocês, ó. A gente vê a Nestlé. A Nestlé, ela é formada por um conjunto de empresas. Olha só quanta marca, quanto produto a Nestlé produz. Olha só, até roupa. Olha só, são marcas coligadas à empresa, ó. São marcas fortíssimas, olha só. Caras, a gente vê também, olha só, ração para gato, né, para cachorro. Olha só, chocolate. Olha só como tá bem separadinho, olha só. Ó. Eu peguei isso daqui como um exemplo, só para vocês poderem entender. Então, tá separado, olha só, por tipo de produto. Por quê? Tá separado por tipo de produto? Porque já imaginaram na mesma fábrica fazer ração e fazer chocolate também? Ah, e fazer papinha para nenê? Fazer sorvete? Fica desproporcional. Nesse caso aqui, eles separaram, olha só, por tipo de produto. Ficou fantástico. Sendo que cada empresa dessa ainda responde para a empresa Nestlé. Nesse caso aqui, esses dois quadrados aqui, 30% é da Nestlé, então ela é sócia, tá bom? Olha só, com coisas, a rede farmacêutica e roupa, perfume, tá bom? Tá tudo ligado aqui à Nestlé, 30% desses negócios. Tenho certeza que muitos de vocês nem sabiam que ela tinha coparticipação nessas marcas, né?
Tem alguma vantagem? Claro que tem, porque se a gente está falando aqui, olha, de tipos de produto, nesse caso aqui, a autonomia é individual para cada tipo de produto fabricado, para cada planta. E por quê? Porque é autossuficiente e ela é independente. Nesse tipo de produto, o marketing ele é específico. Para cada tipo de produto, um tipo de marketing. Para cada tipo de mercado de atuação, um tipo de marketing, né? Que vai para fazer propaganda, para veicular comerciais na televisão. Dificilmente vai falar, fazer uma propaganda só falando da Nestlé, não dos produtos dela. Podem observar, tá bom? É tudo muito veiculado, é muito restrito isso daí. Ah, Coca-Cola, por exemplo, ó, veio aqui a cabeça agora. Quando se faz propaganda da Coca, é da Coca o refrigerante. Ele não fala Coca-Cola, beba o refrigerante Coca-Cola, mas a gente também vende água, né? Tem suco também. Eles não fazem isso, é específico. Quando vai fazer propaganda de suco, é só suco. Então é muito vantajoso porque todos os setores, todos os produtos serão investidos para que se tenha um volume de venda maior. Quando a gente tem as tomadas de decisões individuais, né, independentes, as respostas que a gente obtém dos clientes é muito mais rápido. Por quê? Porque é o cliente e a planta, né? A planta assim, aí aquela empresa. Então, aquela empresa faz uma pergunta para o cliente, imaginemos, né? O cliente já responde para ela. Agora imagina se o cliente fosse fazer uma pergunta, se o cliente precisasse de um tipo de produto, fosse fazer o pedido para a Nestlé, até chegar naquele lugar que ele precisa, nossa, ia demorar muito. Nem tudo são flores, né? Tudo é os dois lados da moeda. Da mesma forma que existem vantagens, também existem desvantagens. O que acontece quando eu tenho uma empresa que trabalha com vários tipos de produto? Eu aumento o custo. Por quê? Porque para cada tipo de produto eu vou ter que ter uma planta, a planta é uma empresa, nesse caso abordado. Para cada planta, eu vou ter que ter um custo, eu vou ter que montar, vamos assim dizer, construir galpão para mim poder fabricar o produto, vou precisar de novos equipamentos. Então, nesse sentido, o custo é maior. Como nesses modelos aí, eles são autossuficientes, então possa ser que qualquer coisa feito errada, né, qualquer planejamento, é, como que eu vou poder falar para vocês? Se o planejamento ele não for bem elaborado, vamos assim dizer, as consequências vão ser gravíssimas. Por quê? Porque vai afetar diretamente um tipo de produto que aquela empresa produz. Como a Nestlé que a gente viu vários exemplos, né? Vários produtos que ela atua e é separado por produto. Até mesmo, como eu falei, que não vai produzir ração de cachorro junto com papinha de neném. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a desvantagem é porque se eu quebrar, eu sou independente. Então, imaginem assim, só para mim poder abordar e ficar mais concreto o exemplo. Se eu trabalho lá, tomo conta da Nestlé no setor de papinha de neném, um exemplo, e eu quero divulgar isso daí, eu vou fazer investimento e tal. Supondo que eu desenvolvo um novo produto e esse produto não é bem aceito no mercado. Só que eu fiz um investimento milionário para poder lançar esse produto. Não tem como eu falar, foi culpa do pessoal lá que faz chocolate. Não, a culpa vai ser minha mesmo, entendeu? Então, quando a gente
Fala em autossuficiente, tem seus lados positivos, que eu posso tomar decisão, mas tem os lados negativos. Dificilmente a empresa vai tirar o dinheiro de um outro lugar, né? Faz ração, não vai tirar do chocolate para pôr aqui, tá bom? E se ela for fazer isso daí, é por uma melhoria, um aumento de venda, causa o contrário. Agora, para arcar com prejuízo, muito difícil ela querer investir, injetar dinheiro dela mesmo, né? Aqui tá tranquilo, então vamos lá. Estrutura matricial, tá bom? A gente já viu essas outras duas. Só que quando a gente fala da estrutura matricial, ela envolve um pouco tanto da estrutura funcional como um pouco da estrutura divisional. Vamos assim dizer, ela mescla um pouquinho, né? Eu até coloquei aqui, ó, na estrutura funcional é o chefe do departamento. E já no outro é o chefe do projeto. Nesse caso aqui, ela pega um pouquinho de cada e mescla. Por quê? Porque ela quer trazer um bom resultado. Ela não fica nem funcional, nem divisional. Então ela mescla um pouquinho para poder se adequar a tendências mercadológicas, para poder se adequar no mercado que ela está inserida, para ela, por alguma cultura regional também pode acontecer. Olha só, a matricial ela é utilizada já em empresas de grande porte, quando a estrutura ela é bem definida, né? Quando dá para se adaptar às execuções das tarefas, a estrutura é muito melhor dessa empresa. Por quê? Porque a gente já está falando de uma empresa de grande porte. Eles têm muita gordura, vamos assim dizer, gordura dinheiro, né? Eles têm muita gordura para queimar. Então ele fala, olha, eu não posso ser nem funcional e nem divisional, nem o extremo, né? Vamos assim dizer, nem a ponta nem o final. Eu vou ser no meio aqui. Por quê? Porque para mim manter a estrutura fica muito mais fácil. Tem vantagens? Tem. Por quê? Porque quando eu tenho uma empresa que ela não é nem lá nem cá, eu consigo envolver os colaboradores na tomada de decisão. Então eles acabam participando. Quando eu falo de participação, não é que a decisão vai ser o colaborador que vai tomar, ou os colaboradores, mas eles vão opinar, né? Então é uma das vantagens aí que eu vou ter. Eu consigo controlar os resultados muito mais fácil. Por quê? Porque eu vou olhar para aquela caixinha. Olha, essa caixinha aqui vai produzir ração para cachorro. Então eu estou olhando aqui, ó, as tendências mercadológicas isoladamente. Então os resultados fica muito mais fácil para mim controlar e obter. Como tudo não é flores, né? A gente já sabe. Se não for muito bem definido, tá bom? Muito bem definido, dupla subordinação pode trazer alguns problemas para a empresa. Como assim? Ah, eu mando em você, mas sou subordinado dele. Um exemplo, né? Eu mando só para poder exemplificar. Então, se não tiver muito bem definido isso daí, vai me trazer transtorno gigantesco. A gente vê aí, depois vocês podem até dar uma olhadinha a questão hierárquica numa empresa como a Google. Então, tem um diretor geral, mas eu sou estagiário, olha só. Então, eu sou estagiário e lancei um aplicativo, estou desenvolvendo um aplicativo. Dentro desse meu projeto, eu mando no diretor da empresa. Mando, né? Vamos assim dizer, ele é meu subordinado. Só que na tomada de decisão, quem toma é ele para destinar recurso para mim. Olha só o embaranhado de coisa que vai dar. Vou repetir de novo para vocês poderem entender. Ó, existe o diretor de empresa na Google. Só que eu, por exemplo,
Se eu desenvolver um aplicativo, eu estiver desenvolvendo um aplicativo, no projeto desse aplicativo, hierarquicamente eu sou acima do diretor. Olha que coisa louca. Mesmo eu sendo estagiário. Agora, preste atenção: se eu precisar de recurso financeiro, o diretor passa a ser o diretor da empresa. Entendeu? Aí eu sou muito abaixo hierarquicamente dele. Então, é essa o exemplo de dupla subordinação. Pode trazer alguns transtornos se não tiver muito bem definido isso daí. Com certeza vai ter pessoas que não vão se adequar a esse tipo de filosofia da empresa. Ah, em uma hora o diretor manda em mim, numa outra hora eu mando nele, que coisa louca. Tá bom? Então, são empresas que de grande porte, aonde mesmo essa dupla subordinação tem que ser muito definida, muito bem definida para os colaboradores, senão vai gerar esse tipo de confusão. Ah, uma hora eu mando, uma outra hora eu sou mandado. Tá bom? É isso que pode acontecer. Nesse caso também, pode gerar uma comunicação que não vem trazer bons resultados. Por quê? Porque olha só o que eu falei. Uma hora eu mando, na outra hora mando em mim. Então vai ter alguma falha de comunicação. Com certeza vai ter. Tem que se trabalhar muito bem nessa área. Aí o que acontece? A gente vai ver aqui o organograma. O que é um organograma? Ele é um gráfico, primeiro, né? A princípio ele é um gráfico ele tem a função de facilitar, a função de ajudar toda a estrutura do negócio. Então a gente pega e fica muito mais claro tanto o desempenho como a questão hierárquica dos funcionários, né? Fica muito mais claro. Por quê? Porque eu olho só para um gráfico e já consigo definir muito bem. Consigo definir muito bem a hierarquia da empresa, né? Tem vantagens de um organograma? Tem sim. Nesse caso aqui, fica muito mais fácil para os colaboradores entender as definições hierárquicas dentro da empresa. O que cada pessoa faz, qual a função de cada um, né? Quem é quem dentro da empresa, fica muito mais definido. Por quê? Porque eu bato o olho e já vejo. É a mesma coisa. O diretor de vocês pede lá para vocês fazerem um relatório. Vocês não vão ficar falando, escrevendo. Ah, o produto A teve um aumento nas vendas de 10%. Ah, o produto B caiu 5% as vendas. Não, vocês vão jogar num gráfico. O diretor de vocês, gerente, vai bater o olho, ele já vai saber, opa, no gráfico. Por quê? Porque é muito mais fácil de interpretar do que mesmo a gente está vendo um texto. A gente economiza tempo, tá bom? Então, quando a gente fala aqui do organograma, os cargos são muito bem definidos, né? As responsabilidades em relação aos cargos também são muito bem definidos, a hierarquia. Por exemplo, aqui, deixa eu pensar aqui numa delimitação de responsabilidade. Ah, por exemplo, ó, o login de vocês, vocês conseguem acessar com o cargo que vocês têm lá de líder até determinada função. Opa, acima disso aqui tem que ser só o gerente. Opa, o gerente também não vai ver tudo dentro daquele login que ele logar. Ele vai ver aquilo que é necessário para ele trabalhar como gerente. E o diretor vai ver tudo. Aí o diretor vê a parte do chão de fábrica. O diretor, vamos assim dizer, ele tem uma senha master. Ele entra onde ele quer e faz da forma que ele bem entender. Supondo, né, que essa forma seja a melhor forma. Nesse caso aqui, eu estou mostrando aqui para vocês um modelo clássico, né? Um modelo vertical de organograma. Olha só, a gente tem muito bem definido aqui o presidente,
Depois aqui embaixo nessas linhas a gente vem aqui como um vice-presidente, aqui vem diretor, ou vem os gerentes das empresas. Imagina que se isso aqui fosse grande. Depois vem mestre A de cada, né, hierarquia. Olha só, fica muito bem definido aqui. Ah, o gerente manda no vice-presidente? Não. Teoricamente, na hierarquia aqui, ele não manda, ele manda no mestre A. Mestre A do setor dele aqui, né? Da linha hierárquica na qual ele está inserida. Olha já aqui. Ah, o mestre A vai mandar no gerente? Não, está muito bem definido. Olha aqui, ó. Né? Hierarquicamente, mesmo o gerente da fábrica, ele é acima do mestre do orçamento. Por quê? Porque o cargo dele é de gerência, fica muito bem definido. Agora imagina se eu fosse escrever tudo isso, né? Ficaria bem desproporcional. Então é muito mais fácil demonstrar em um gráfico como esse daí que a gente está vendo. Nesse caso aqui, a hierarquia ela é muito bem definida. E o que acontece? Ela se aplica em empresas com modelo de administração rígida, né, tradicional, ela não tem flexibilidade. Nesse tipo de hierarquia, manda quem pode e obedece quem tem conta para pagar. Tá bom? Dificilmente o mestre aqui embaixo aqui vai falar com o vice-presidente aqui. Tá bom? Dificilmente o mestre aqui ele vai mandar no vice-presidente. Ele não vai acontecer isso daí, ele vai ser mandado embora. A gente também, ó, então a gente tem isso daqui que eu acabei de falar. Também tem um outro modelo aqui, que é um modelo circular de organograma. O que acontece? O CEO da empresa, né, o diretor, o presidente aqui da empresa, ele fica no centro. Tudo gira à sua volta. Agora, olha só como que diminui a distância entre o presidente e um colaborador simples. Nesse caso aqui, imaginem, eu só tenho a coordenação. Pô, entre o meu coordenador e o funcionário, né? Entre o funcionário e o diretor só tem um coordenador. Então a comunicação nesse caso aqui fica muito mais fácil. O que acontece? São empresas que utilizam esse modelo aqui, são empresas mais modernas, tá bom? Por que empresas mais modernas? Porque ela quer aproximar a alta direção ao chão de fábrica, vamos assim dizer. A colaboração existente entre os cargos são muito mais próximo, as pessoas estão muito mais próximas uma das outras, os setores estão muito mais envolvidos um com a tarefa do outro, acaba tendo uma reciprocidade, né? Então eu te ajudo, você me ajuda, e isso não por interesse, isso por questão cultural da empresa mesmo. A gente vê aqui também um outro que é o organograma horizontal. Diferentemente do outro que é na vertical, esse aqui é na horizontal. Ele é idêntico ao vertical. A única diferença é que em vez da hierarquia estar uma embaixo da outra, ela começa da esquerda e vai para a direita. Bom, demonstra ser muito menos agressivo, né? A forma de demonstrar, ó, coloquei aqui, ó. A gente vê aqui a Priscila como CEO da empresa, depois tem um diretor financeiro, olha só, tem a gerente financeiro, tá bom? Tem a Thalita, que é gerente financeiro de uma filial lá dos Estados Unidos, então fica muito menos agressivo, né? Que senão seria aqui o CEO da empresa, o diretor e o gerente. Só que aqui não, olha só, acaba, vamos assim dizer, encurtando a distância entre um e outro. E a aula de hoje é essa daqui. Eu já vai ter um questionário para vocês responderem. Por favor, vocês já respondam as questões, é individual e já me enviem para que eu possa lançar a presença de vocês.
Como vocês já sabem, a presença de vocês, ela é lançada conforme a realização das atividades. Essas atividades podem ser, a gente pode passar elas semanalmente ou quinzenalmente, mas não deixem de fazer essa atividade. Já percebeu que tem atividade? Façam, não deixe acumular. Né? A gente vai bater em planejamento, mas para a gente poder ter uma força de persuasão muito maior, de convencer as outras pessoas, de influenciar, primeiro passo que a gente tem que fazer é nós fazermos aquilo que a gente fala, né? Não adianta eu falar e não fazer. Então, o bom é que a gente conhece as pessoas pelas atitudes. Então, sobrou um tempinho, façam aí as atividades, não deixem acumular. Observe que vocês têm bastante professores, bastante matérias, tá bom? Mas nesse momento eu agradeço vocês, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, tá bom? Deus abençoe e desculpa de alguma coisa.